Muito bem. Galera, de novo, muito boa noite. É um prazer muito grande estar aqui hoje no Estaleiro, não? Inaugurando também, pues, novo consulado da Nação Digital BitNation aqui em São Paulo. E, bom, quero agradecer a Diego pela iniciativa e pelo convite. Diego também que se suma junto com Guilherme. Quero apresentar aqui como embaixadores de BitNation em São Paulo. Certo? Então também um aplauso para eles. Meu nome é Martin Restrepo, sou da Colômbia. Sou um dos embaixadores que cuida da América Latina, da BitNation. Moro na Colômbia, mas estou sempre entre o Brasil e a Colômbia. Amo muito esse país e sinto que esse tipo de propostas e de tecnologias também fazem muito sentido para países em geral do sul global, onde estamos passando por tantos desafios, onde realmente propostas que nos levem a implementar cada vez mais serviços entre pessoas, serviços que nos ajudem a ampliar também uma diversidade de benefícios e de possibilidades que possamos criar desde a base, pues digamos que tem como muito sentido. E antes disso, eu queria perguntar para quem aqui já está familiarizado com o conceito da BitNation. Para quem é a primeira vez que ouve da BitNation? Primeira vez, perfeito. Temos aqui já a segunda vez, terceira vez. Temos aqui os Masters em BitNation, então eu acho que o meu trabalho aqui, o de Guilherme e do Diego, vai ser mais fácil hoje também com o apoio de vocês. Show. Mas a ideia vai ser também poder desvendar um pouco a proposta que tem atrás de BitNation, certo? Esta que é, pues, a proposta de criar a primeira nação digital do planeta, não? De poder criar, suportado numa tecnologia que promove a transparência, que promove a confiança, que promove a relação entre pessoas, a criação de serviços de governança. Em princípio, BitNation nasce como esse objetivo, de ser uma plataforma que crie um marketplace de serviços de governança, certo? E serviços de governança, em princípio, são iniciativas que as pessoas possam desenvolver para começar a se organizar, não? Eu acho que passamos já muitos anos com mindsets do que conhecemos como governos, do que conhecemos como nações, que na verdade nós mesmos construímos, não? Nós mesmos construímos essas estruturas políticas com as quais vivimos hoje, nós mesmos vivimos hoje com o que consideramos hoje as nações, nosso conceito pues, de ter limites, de ter um governante, de ter algum tipo de língua oficial, esse tipo de conceitos. E a tecnologia hoje nos está dando a oportunidade de que mudemos esses paradigmas, não? E de que comecemos a pensar, quem sabe, de novo, nessa cidadania global, não? Ou de poder pensar de novo numa aldeia global, de poder pensar, quem sabe, no que 335 milhões de anos atrás, lembram como chamávamos? Certo? Como chamava o mundo quando era um único continente? Como chamava? A Pangeia, certo? Esse é o nome, de fato, que a BitNation dá à sua plataforma, à sua tecnologia, a Pangeia, e hoje é materializada num aplicativo móvel, certo? Quero falar um pouquinho disso para começar. Não dá para ver muito bem aí, mas eu vou contar para vocês qual é o conceito atrás disso. A ideia é também habilitar serviços digitais através de uma das plataformas mais quizá de fácil acesso que temos muitos hoje em dia, certo? Como um dispositivo móvel, verdade? Mais ou menos, tem uns quase 3,6 bilhões de usuários de telefonia móvel no mundo, ou digamos de dispositivos móveis, verdade? E ao mesmo tempo, BitNation está habilitando seus serviços através de entornos muito amigáveis para pessoas que não necessariamente são especialistas em tecnologia, certo? Uma das principais características que tem a BitNation é a possibilidade, assim como de criar um marketplace de serviços de governança, de poder também construir o que chamamos de jurisdições digitais. O que é uma jurisdição na leitura de vocês? O que é uma jurisdição? Uma ideia? Uma área que algum tipo de regra ou regulamentação pode operar, que alguma coisa pode operar dentro de um espaço. Sim, é como um conjunto de regras. O que mais? Conjunto de regras, né? Conjunto de regras que funcionam para aquelas pessoas que estão
Exatamente. Em quantas jurisdições vocês estão desde que acordam até que vão dormir? Depende, tem as culturais, as estatais, tem várias, né? É? Não tem só jurisdição legal, mas cultural também, né? Como eu devo me portar aqui ou ali. Perfeito, exatamente. Tem também como contratos sociais. Não? Mas quando acordamos, estamos lá na nossa família, verdade? Tem alguma jurisdição na sua família? Tem alguns acordos que vocês fazem entre família? Quem lava a louça, certo? Quem organiza a casa, verdade? Quem tem a chave, até que hora pode entrar, até que hora não, verdade? Que responsabilidades tem dentro da casa, verdade? De alguma forma, não tem um contrato assinado, verdade? Mas é de alguma forma um contrato social, um contrato que te faz parte desse grupo, verdade? Aí vamos, entramos no metrô, verdade? Tem jurisdição no metrô? Tem. Sim. Pode pular catraca. Pode pular catraca. O que mais? Tem que pagar, exatamente. Você não pode vender produtos dentro do metrô? Em teoria não poderia vender produtos dentro do metrô, certo? Tem que cuidar do espaço, não pode botar lixo, não pode fazer barulho alto. Legal. Estamos criando também um conjunto de acordos que nos dizem, ok, beleza, estamos dentro do metrô. Saímos do metrô, chegamos no trabalho, verdade? E seguramente quando chegamos no trabalho também tem algum conjunto de acordos que você faz no seu trabalho, na convivência, no ingresso ao prédio, do ingresso a áreas específicas dentro do prédio, verdade? Mas de alguma forma também são acordos. Certo? São mini sociedades, né? São como mini sociedades, certo? E ao mesmo tempo, pues um pouco nós, desde que nos conhecemos como seres humanos, temos criado jurisdições entre nós, não? E temos criado também formas de também, pues, digamos, dar essa bem-vinda a essas pessoas que querem fazer parte delas. Então, em princípio, também a Bignation pretende ser pues, uma plataforma de serviços globais legais através de jurisdições que são chamadas de nações, mas digamos que o nome de nação pode soar um pouco grande e pesado para realmente um esforço que vai ser gradativo, que vai ser incremental e que vai ser um conjunto de experimentos de ver como essas jurisdições vão se criar, verdade? Hoje em dia, um dos serviços que são habilitados dentro da Pangea é a possibilidade de criar suas próprias nações, por exemplo. Mas, na verdade, é de criar seus próprios grupos, de criar seus próprios acordos com pessoas que você vai identificar como parte do seu grupo, verdade? Estamos aqui num espaço colaborativo, este consulado da Bignation, o estaleiro, verdade? Seguramente os associados deste espaço têm acesso aos serviços, têm acesso aos espaços, verdade? E da mesma forma, pues, poderiam criar uma nação digital entre eles, verdade? E, em princípio, todo tipo de acordos, de troca de serviços, de participação no SEN, oportunidades de negócio, ou tudo que for decorrer, faz parte da construção ou do desenho das suas próprias nações. Então, é interessantíssimo porque em princípio, suportado numa tecnologia chamamos de blockchain, não? Que é uma tecnologia que, como mencionava, hoje em dia é conhecida principalmente pela sua aplicação mais comum, que é qual? O Bitcoin e as criptomoedas, mas que apenas, digamos, será o início de uma revolução importante de muitas aplicações que o blockchain está habilitando como plataforma de confiança. E criar uma sociedade autônoma descentralizada, quizás seria um dos topos, ou das utopias, ou dos objetivos que uma tecnologia como essas poderia suportar, não? É uma tecnologia que está feita também para resolver grandes problemas, não? Principalmente de organização da sociedade, das organizações, das empresas e principalmente de nós como pessoas nessa sociedade. Então, através pues, dessa jurisdição da Pangea, uma Para criar essa dinâmica e incentivar as trocas das pessoas. Exatamente, mas vamos por partes, verdade? Por toda a nação, em princípio, pues, buscamos cidadãos, verdade? Uma nação faz sentido na medida que tenha cidadãos, e mais do que uma nação única, a Bignation vai ser um conjunto de muitos projetos de governança, não? Se espera chegar a 150 mil cidadãos pues, nos próximos 18 meses, sim? Em princípio, através de várias estratégias, se espera fazer pues, também muitos eventos, pilotos, que são projetos de governança,
se busca também criar parcerias com organizações, com universidades, com grupos já estabelecidos, com comunidades que também queiram como criar benefícios para seus grupos. Falávamos hoje mais cedo, por exemplo, de uma hackathona que esteve o Diego de futebol, né? Era de qual time? Do Flamengo. Do Flamengo, não? Faria sentido criar uma nação para os torcedores do Flamengo? Imagina serviços para torcedores de futebol? Que serviços poderia estar interessado em torcedores de futebol? Numa nação do Flamengo, por exemplo. Você se imagina? O Brasil é um país de futebol, né? Imagina que, naturalmente, não sei... Costa, seguramente, sim. O que mais? Troca de memorabilia, de itens históricos. Legal, sim, poderia ter um negócio como de história, de troca Preferência na compra dos ingressos dos jogos. Principal preferência na compra dos ingressos dos jogos, né? Sim, perfeito. Seguramente poderia ter também como benefícios ou fazer, enfim, digamos, parcerias que levam também a criar comunidades ao redor do que chamaríamos cidadãos. E também através de community engagement, que são estes eventos, certo? Esperamos que no final deste encontro de hoje, pelo menos, tenhamos 10 novos cidadãos brasileiros no BitNation. Que em realidade, no fundo, é a cooperativa 2.0, né? É uma forma de você agregar pessoas e assinar contratos ali, que está dando um update grande do conceito de cooperativa. Né? No time de futebol, aqui no estaleiro, na empresa, na organização inteira. Se a gente pensar na maior organização que a gente pode fazer, a gente pode pensar nos países, nas nações, né? São escalas de uma mesma ideia. Então, o BitNation é uma plataforma para dar esses recursos. Né? E pues estas pessoas, pues básicamente, principalmente de países emergentes, pues digamos que acreditamos que no sul global vão fazer muito sentido. Aqui está para ver pequenininho, mas dos países que o BitNation tem muito interesse é o Brasil. Está no primeiro lugar, Argentina, México, Turquia, Índia, Paquistão, Filipinas, Venezuela, certo? E digamos, pues, países onde também estão se dando fenômenos de migrações ou de conflitos, que naturalmente, pues, nesses conflitos dão origem a mudanças como estas. E bom, como mencionava o Guilherme, os 3 serviços principais que a Pangea, que é a tecnologia que suporta o BitNation, está habilitando hoje, são: o primeiro, criar contratos inteligentes. Então, está desenvolvendo um aplicativo que te em um contrato inteligente, ou basicamente um registro dessas condições numa, digamos assim, um cartório virtual, certo? Esse cartório virtual é onde vão ficar armazenados esses documentos, esses registros, e você poderá auditar, poderá ter acesso, poderá servir como evidência eletrônica também de um acordo que você fez. E bom, para isso sim, digamos que, eu digo que em princípio, esses 2 serviços são já aplicações existentes da BitNation que vão se habilitar. Um deles, então, contratos inteligentes. O segundo, arbitragem. Arbitragem já era um instrumento legal bastante utilizado, é um instrumento legal que te permite elaborar um contrato especializado ou resolver uma disputa com um mediador que vai te ajudar. Em princípio, o que habilita a BitNation aqui é também um serviço de arbitragem descentralizada, onde você pode também chamar árbitros dessa rede e, nos 2 casos, você, digamos que usa um combustível para habilitar esses serviços que se chama o token pago da BitNation, sim? Que é tipo uma moedinha virtual que vai se consumir, vai se gastar na elaboração de contratos. Quanto mais complexo seja o contrato, seguramente vai gastar um pouquinho mais desse combustível e, ao mesmo tempo, pode ser usado para remunerar aos árbitros que vão te ajudar a resolver essa questão. Martin, só para, acho que deixar um pouco claro, por exemplo, como que esses contratos são efetuados? O que eu gosto de explicar é que a gente está numa linha do tempo, a gente está aqui, no inicinho de alguma coisa. Então, toda a plataforma ela é aberta. Então, cada um pode criar alguma coisa em cima disso. Então, você pode criar uma plataforma que facilita a execução desse contrato. Isso é como se fosse
o esqueleto de uma plataforma. Então você pode criar inúmeras coisas para você criar esses contratos. Plataforma, a parte visual e tudo mais. Porque quando a gente fala de programação em cima disso, para quem entende parece muito simples, né? Mas quando você está falando de um público geral que não entende como que eu vou conseguir programar um contrato e jogar numa rede blockchain, existem formas e formas de você traçar isso de forma visual. Então, o último elemento é você fazer um sistema de registro de cidadão. Porque para você ter um sistema de arbitragem, você precisa ter um sistema de nascimento, de óbito, de casamento, um sistema cartoral para você identificar o cidadão daquele país. E aí você tem um registro de cidadão, você tem um sistema de leis e um sistema de arbitragem, e aí as pessoas, evidentemente, elas podem escrever a organização que elas quiserem. O sistema de identificação, esse vai ser meu sistema de identificação, esse vai ser meu sistema de arbitragem. Nesses códigos, eles vão vender esses serviços. E aí as pessoas vão escolher ou não participar dessas comunidades. Então você cria uma dinâmica de uma corrida de quem consegue criar sistemas de leis e de identificação de arbitragem que satisfaçam o maior número de pessoas. Exatamente. Ele é suportado em uma tecnologia que é identidade digital, que é única e que, digamos, é traduzida no BitNation para esses três serviços numa wallet, assim, como se fosse sua carteira, certo? Uma wallet. Então vocês querem uma carteira digital onde vão armazenar esses tokens e onde, pues, digamos, tem pues, umas tecnologias que habilitam verificar, pues, na verdade, que você é essa pessoa dentro da rede, certo? Essa identidade digital vai te permitir assinar digitalmente os contratos que você elaborar e, como o Guilherme menciona, nas nações virtuais que é No comecinho do projeto, como esses contratos seriam executados trazendo para o mundo real? Ou seja, vamos supor que já avançamos com o projeto e você tem um contrato de compra e venda. Como é que você consegue trazer para a realidade e executar esse contrato? Sim. Por favor? Sempre eu gosto de questionar, de fazer as pessoas pensarem assim, como a gente resolve hoje esse problema? Como a gente resolve hoje? É assim, se a gente fosse fazer um serviço, eu preciso fazer um site para você, a gente vai na boca a boca, assim, mas a gente pode escrever um contrato de trabalho que na maioria dos casos não dá problema. Porque quando a gente vai recorrer ao sistema de arbitragem é quando a gente tem algum desacordo, né? Quando quebra isso, aí nem eu nem você, aí a gente precisa pegar esse contrato, ter alguma coisa escrita e levar um sistema de júri, de arbitragem, né? Então as nações são isso, você monta uma plataforma, você especifica, a gente vai resolver contratos em disputa dessa forma. Então, baseado basicamente na confiança, né? Que isso seria o último caso, sei lá, não deu certo, aí quando a gente fala de executar seria mais no final, né? A gente pode assinar, eu não sei quem, acordo que vou fazer tal serviço, entrega em tal dia e eu vou assinar, você vai assinar. Por que a Luz existe? A Luz é um bot. Como a gente, hoje as plataformas de comunicação se comunicam muito por WhatsApp, por esses sistemas, quando eu vou conversar com você sobre isso, eu falo, amanhã a gente vai dar um serviço na minha casa, esse robô ele já vai estar escrevendo o contrato pra gente. Então no final a gente olha e fala assim, é isso. Então eu assino e você assina. Entendeu? É assim. Sim, mas digamos uma coisa interessante aqui para falar é que ela é como se fosse uma cidadania virtual, mas que não tem necessariamente uma ingerência no mundo real, certo? Ou seja, hoje em dia você está no mundo real, aqui também tem como uma combinação de jurisdições, certo? Que são as jurisdições do mundo real e as jurisdições deste mundo digital que estamos criando aqui, verdade? Se espera, como Gui menciona, que a teus níveis cabíveis e possíveis você possa resolver estas disputas ou esses desacordos que você possa ter num ambiente de mediação como este, verdade? Mas justamente, pues, um pouco, ela é também um bom complemento a outros sistemas também que possam nos ajudar a pues, evolucionar esses outros níveis de resolução. Mas ele não tem necessariamente ingerência hoje nas leis do teu país, não? Das leis do mundo real, não? Digamos que
porque en principio le comienza a crear pues, acuerdos que complementan eso o que te ayudarían también a reducir fricciones en sistemas tradicionales de resolución de disputas o a reducir fricciones en sistemas já estabelecidos e vocês vão poder criar em breve os próprios. Vocês também, para arbitrar, poderão escolher esses árbitros dentro do menu. Esses árbitros também concorrem entre eles por reputação e por também se posicionar dentro da plataforma. E vocês, como cidadãos, também vão ganhar um token de reputação, certo? Não se assustem, não parece como Black Mirror ou algo pelo estilo, verdade? Mas uma reputação que, em princípio, permitiria, pues, de uma forma aberta, que você, dentro do sistema, comece a ter maior credibilidade, verdade? Possa ter maior confiança, ou possa estabelecer algum tipo de contrato, verdade? Mas é como um instrumento, como que teria, não sei, uma empresa para medir o desempenho de um colaborador ou algo do tipo. Hoje em dia, quem estabelece se você tem ou não acesso a um crédito bancário, se você tem ou não acesso, não sei, comprar um imóvel, é um banco, certo? Um banco tem os próprios sistemas de reputação que te dizem se você pode ou não ter acesso a isso, verdade? Aqui, digamos, te dá a oportunidade precisamente de você mesmo construir desde zero sua própria reputação, né? Isso na verdade já acontece, né? O Serasa é isso. Ele mede o seu comportamento nos seus pagamentos, os seus contratos com a sociedade, e ele te dá um suporte e diz se você pode ou não ter acesso a crédito. Essa medida de reputação, ela já existe, só que ela não é transparente. Exatamente. Agora, um pouco sobre também o custo das transações. Ele, em promédio, pues, custa $2 cada transação, não? Digamos que essa é como a base, verdade? Ou seja, também não é tão caro e em comparação com o que poderia custar um sistema, pues, digamos, de advogados ou de cartórios, pues, digamos que ele entra a ser uma alternativa pues, bastante interessante. Aqui, pues, digamos, é mais sobre como se criam os contratos, verdade? Mas, em princípio, você encontra as partes que vão fazer o contrato, gera o contrato, escolhe o código de lei que vai, digamos, que regir na execução desse contrato. Pode escolher um árbitro que vai acompanhar a execução desse contrato. Basicamente, você escolhe aqui, como a reputação que você vai ganhar essa reputação, firma esse contrato. Notariza o contrato e, na verdade, colocá-lo numa blockchain, colocá-lo numa tecnologia para que esteja já registrado, verdade? E a partir daí, digamos, que apoiou resolver a disputa ou executar o contrato que quiser. É um processo, digamos, similar como acontece num sistema jurídico hoje. Bom, sobre a aplicação da Pangeo, sobre algumas visões dela, também poder criar outro tipo de aplicações também, não sei, de saúde, de educação, ou até, por exemplo, de ingresso básico universal. Não? Esse é um conceito bem interessante que já muitos países estão começando a explorar, certo? Normalmente países muito organizados, não sei, Canadá, ou Finlândia, ou Estônia, já estão explorando modelos de ingresso básico universal, mas tem um modelo que eu gosto ainda mais que o ingresso básico universal, que chama-nos serviços básicos universais, sim? Que na verdade pegar a renda básica universal e dividi-la em todas as possíveis coisas que você pode gastar esse dinheiro e ter acesso a serviços, não? Então também é uma forma de poder viabilizar isso. Mas em princípio é de saúde, educação, certificados de nascimento. Hoje em dia vocês podem se casar na Pangea, sim? Ou podem registrar o nascimento de um filho, não? Uma coisa que eu estava explicando até para eles é a questão das redes, né? Hoje você pode se cadastrar, as redes de fork de Ethereum são variadas. Você pode escolher, por exemplo, você pode ter a Martin Chain, né? Que é baseada em Ethereum, só que, por exemplo, você vai querer registrar seu filho na Martin Chain ou você vai querer registrar seu filho na BitNation, que é uma estrutura muito mais popularizada e com muito mais confiança.
Então a base de registro é essa. Quem vai escolher onde que eu vou registrar sou eu mesmo, na plataforma que eu acho que faz mais sentido para mim. No, interessante, já que estamos falando da plataforma, falar um pouco das características também que em termos de tecnologia tem essa plataforma, certo? E aqui quero fazer aqui a comparação com outros serviços também de registro, como falava o Diego, e de comparação com a Pangea, certo? Então, em princípio, uma particularidade muito interessante que tem a Pangea é essa interface familiar com as pessoas, ou seja, um chat, certo? Não existia ainda para a criação de um contrato inteligente uma interface tão amigável e simples como poderia ser um chat, certo? Normalmente você precisa ter um programador que vai criar um código que é o contrato que você está fazendo. Então, essa é uma primeira vantagem que tem a Pangea. É descentralizada, pois naturalmente isso se traduz em que a estrutura onde estão armazenados os arquivos e onde está, pois, digamos, suportada a tecnologia, não é um grande repositório de servidores central, verdade? Ela está distribuída na organização de arquivos da internet. E hoje, ela vai evolucionar a uma coisa que se chama o interplanetário, o sistema de arquivos interplanetário, não? Mas que em princípio parece uma coisa saída de Star Trek, mas que não é mais do que uma nova forma de organizar essas estruturas de arquivos de forma descentralizada. Ela tem todo um sistema de criptografia, certo, redundante, que pois dá essa confiança de que seus dados não vão ser hackeados, não vão ser invadidos. Ela tem várias camadas de criptografia. Você mesmo pode criar, como mencionava, suas nações, seus contratos, ou seja, é muito amigável. Tem seu serviço de arbitragem, tem um token de reputação, é o único que tem também um token de reputação, digamos, dentro desses que estamos comparando. Criar contratos inteligentes e, muito importante, aberto. Absolutamente tudo o código, todo o software, toda a tecnologia criada dentro da Pangea é open source, certo? Que são características saudáveis da internet hoje. Vocês sabem que a internet está doente? A internet está doente. Centralizadérrima. Certo? Primeira doença, internet centralizada. Certo? Hoje em dia, quem domina a internet hoje? Google, Facebook, Isso. Amazon e Baidu. Exato. Tem uma forma de vê-los com o corpo humano, certo? Então, o cérebro seria como quem? Como o Google, certo? Como o Google, não? Então, mas hoje em dia tem uma empresa que centraliza a inteligência da internet, Google, certo? Qual seria o coraçãozinho? Certo? Então, Facebook é mais o estômago, sabe? Não é mais, Amazon é mais o coraçãozinho. Tem quem investe, que o coração é Facebook, mas eu acho que Facebook é mais o estômago, não? Ué, Facebook está chegando ao seu intestino. Está sendo quase o intestino da internet. Tá virando intestino grosso. Exatamente. E que seria aquele erótico da internet? Aquele sexy, certo? Pornhub. Bueno, Apple. Não, Apple é muito sexy. Não, Apple é sexy. Não, mas tem um problema. A internet evolucionou de uma forma não desejável hoje, em que grandes empresas centralizam o controle da internet, certo? Dois, não necessariamente são abertas, a abertura é muito questionável, o nível de acesso, digamos, o que chamaríamos de reuso, de remix dessas tecnologias não sempre é tão fácil. E a mais recente crítica que estamos vendo nas plataformas de internet hoje, que é o boom esta semana com Facebook, e o Zuckerberg ontem e hoje lá dando seu depoimento para o Senado, não? Sabem qual é a doença? Porque está sendo julgado Zuckerberg com o Facebook agora. Esse é um dos problemas, mas tem um problema mais grave ainda que está enfrentando o Facebook agora com o negócio da Cambridge Analytica. Ouviram falar? Sim. Que doença será essa? Que problema é? A Cambridge Analytica expôs o quê? Os dados. Os dados, certo? Ou seja, está tentando contra quê? Contra a privacidade e a segurança. Sim? Então, esse seria o terceiro elemento desejável de uma aplicação da internet hoje em dia, que defende que torne a privacidade dos seus dados no topo das suas prioridades. E, ao mesmo tempo, também
como é descentralizada e como é também aberta e como é segura, também trabalhar por uma internet que seja mais inclusiva, não? Precisamos que a internet também... Hoje todos vocês têm acesso a redes sociais, à internet, mas ainda é a metade da população que tem acesso a esses serviços. Ainda tem outra metade da população que não tem acesso a infraestruturas de telecomunicações, que não tem acesso à internet. Então temos que trabalhar também por mais acesso e também por mais web literacy, que na verdade é como uma nova alfabetização web, que é aprender a usar a internet, não? Aprender a usar a internet criando um contrato inteligente, pois digamos que é um uso inteligente da internet, não? Aprender a usar a internet para que você, não sei, consiga ter um robô que vai te ajudar a organizar a seguramente um robô de inteligência artificial. De pronto ele vai te ajudar também a fazer um uso inteligente da internet. Todas essas tecnologias que chamamos de tecnologias exponenciais estão ali para nos ajudar, certo? Tem também uma grande ameaça e, claro, vai ser certo, 2/3 dos empregos do mundo vão ser desplazados pelos robôs, certo? Mas também vamos refletir como é nossa vida, não? E como é nosso trabalho. Se o que a gente faz é meio mecânico e pode ser feito por um robô, certamente é melhor botar um robô que faça essas coisas chatas e a gente ter mais tempo, né? Concorda? Eu acho que a pessoa tem que se adaptar, né? Perfeito. Em realidade, essas comunidades elas podem criar outras formas de emprego. Porque, por exemplo, os árbitros, você não precisa se formar numa faculdade para se tornar um árbitro, porque nessa plataforma não importa a sua educação, é de fato quanto você resolve conflitos na comunidade. A gente sabe que isso é mais pelo respeito que um certo juiz tem uma comunidade, não é mais pelo título, é pelo feito dele. Então se você obtém muitos pontos de reputação no sistema daquele, você pode dar oportunidade para todo mundo ser um juiz, né? Se aquilo for de acordo com a comunidade, é de fato o juiz, Igual você poderá buscar também árbitros mais especializados em algo que você está precisando. Digamos que um pouco dentro da diversidade de conflitos que existem, pues existe diversidade de habilidades e de níveis, digamos, de como resolver essas problemáticas que possam acontecer, certo? Aqui acho que travou agora meu computador, desculpa. O Mac travar é difícil, hein? Agora... Deu ruim? Sim, mas enquanto... Não, pera. Perfeito, obrigado, Márcio. Deixa eu mousezinho. Ótimo. Essa é uma slide interessante, dá para ver um pouquinho melhor, mas é como vai ser a evolução dos serviços da Pangea no tempo durante o próximo ano. Nós estamos agora, neste momento, do quarto 1 de 2008, onde hoje, pela Pangea, aplicação que vocês já podem descarregar no seu celular, poderão criar suas nações e começar a ter uma interação com um chat de inteligência artificial. Eu acho que esse gráfico ele é muito louco porque mostra exatamente aquilo que eu falei. A gente está bem no comecinho. Exatamente. Se a gente for ver, toda a criação de blockchain, criptomoedas, tudo isso aí começou em 2009. Então a gente não tem o tempo e a curva da tecnologia foi assim, né? Então começou a estourar a partir do que? 2012, 2013. Então a gente está muito, muito perto do início. A gente ainda está... Toda a rede do pessoal é mundo, né? Não tem um país específico. Pela própria natureza da coisa, é descentralizar até esse tipo de coisa, porque o desenvolvimento tem gente em toda parte do mundo que contribui para o código. Não existe opt-in, não existe um lugar que você vai que está... São pessoas construídas essa ideia ao redor do mundo, que é a essência do projeto. Exatamente. E bom, vamos evolucionar depois a poder criar uns acordos específicos dentro da plataforma, habilitar arbitragem, entrará a luz e nossa famosa robozinha lá no segundo trimestre a funcionar, vão habilitar-se os cartórios públicos, isso significa que vocês vão poder registrar títulos de propriedade, casamento, nascimento, vão poder começar a registrar e personalizar seus códigos de lei, não? Ou, digamos, essas jurisdições com as quais criar nações. Vai se criar ainda no segundo trimestre o que chamamos a
da App Store, que na verdade como esse marketplace, como a App Store de serviços de governança. O chat vai evolucionar e vai evolucionar também algo que chamamos o Exocortex, que é a camada da inteligência artificial da plataforma, certo? Que de fato está sendo desenvolvida por uma equipe brasileira. Emoticons também vão incluir, ou seja, para você poder fazer um contrato com emoticons, onde a robô te pergunta como e é você muito louco, está é se importante pra um sentindo. caralho a questão de emoticon. Questão de... pra você mostrar sentimento e tudo mais. Isso é muito louco. Para poder expressar também como você está diante de uma situação, não? Mas é mesmo. Exatamente. E para facilitar também a tradução disso a código, mas através de linguagem natural. Olha que a preocupação em linguagem natural é grande para que sejam a maioria das pessoas que possamos também tirar proveito dele. Vai começar também os rewards para usuários. Vocês também vão ganhar moedas dentro da plataforma, ou seja, por vocês resolverem um acordo, por vocês, digamos, que incentivar o uso da plataforma, vocês vão também ser retribuídos com PAN, certo? Ou a mesma como chamamos, a mesma plataforma como de reward, como se decimos, de reputação, Sim. vai também ser suportada em partes que vamos começar a te dar para elevar a tua reputação. Uma pergunta. Pode ser que você vai falar isso daqui a pouco. Não, por mas favor, aí de uma você vez. joga pra frente. Como uma pessoa resolve arbitragem? Como que é feita a participação das pessoas em cima de ajudar a arbitrar alguma coisa? Aham. Sim, por favor. Primeiro, a forma de arbitrar de uma nação, ela é livre. Ela é livre. Você pode escrever como você vai resolver aqueles conflitos. Eu posso imaginar alguma maneira. Assim. Imagina que você conhece um site chamado Stack Overflow? Sim. Você conhece o Stack Overflow? Stack Overflow é um grande exemplo de como o sistema de reputação é importante. Para quem não conhece, o Stack Overflow é um site de resolver problemas de código, de computação. Se, por exemplo, eu não sei fazer algum código, aí eu vou lá, busco no Google, que é uma plataforma de pergunta e resposta. Só que quem responde muito ganha muito ponto resolvendo problemas de outros. Então, hoje, Tipo Yahoo Respostas? Só que deu certo. Meio resposta que é bom. Quem vai para programador. Mas pergunta para qualquer programador hoje, se você chega assim e fala assim, eu sou o primeiro do Stack Overflow uma certa linguagem. Isso vale muito mais que uma faculdade. O cara te contrata só por legal, tem tantos pontos no Stack Overflow. Porque a reputação que um cara que no Stack Overflow tem é muito alta. Então essa seria uma forma. Você fazer um sistema de gamificação para isso. Imagina que a gente entra num conflito. Tem um site chamado Jus Brasil. Um site chamado Jus Brasil que é uma plataforma de advogados. O que eles fazem é isso, você escreve seu problema, lá um monte de advogado vai ler e vai falar, não, eu sei resolver. E aí você pode ir lá e dar um sistema de rate para isso. Tem coisas assim. Você tem um conflito de um contrato, quebrou, leva para essa plataforma de algum jeito vai fazer um sistema de reputação para as pessoas que julgam, e aí as pessoas vão confiando mais nessa plataforma de resolver conflitos. E algo interessante, como ela também é aberta, vocês também podem inventar formas de usá-la para criativamente desenvolver suas próprias aplicações. Poderia desenvolver uma aplicação, por exemplo. A primeira coisa que me veio na cabeça eu acabei de participar de uma assembleia no condomínio, aquela assembleia que todo mundo vai para resolver a vaga. Perfeito. Nossa, E teve uma fila, nojento, horrível, cara. Foram 3 horas em fila, não sei o que, nego brigando. Assim, aí eu falei, caralho, será que não poderia ter um aplicativo que eu falasse, eu quero essa vaga, vai o sorteio, eu posso estar em casa, isso poderia ser um tipo de arbitragem. Isso completamente, é completamente. Para um condomínio, tudo bem que é um micro-universo, mas... Não, mas a BitNation, ela funciona total em micro-universos. Eu acho que esse que é o grande... Na verdade, o condomínio, o prédio, antes de você ir lá, ele já fala, não, a gente é uma nação digital, tem esse sistema de arbitragem, todo mundo se você concorda com isso, você concorda em morar nesse sistema, aí se você, sim, eu concordo.
Então é Eu acho que a gente resolve o conflito aqui. Você quer ir? Se você quiser, vai. Se não quiser, não mora. Engraçadamente, muitas coisas desse condomínio se resolvem muito pelo WhatsApp. Tem grupos do condomínio inteiro, grupos separados para cada uma das arbitragens. Muito Acho que bem. eles não muito trabalham, bem. né? Porque é 24 horas mandando mensagem. O meu síndico não o meu síndico só faz isso, velho. Ele não consegue responder. Ele é um. Não, aí que A gente já resolve esse tipo de problema sem essas tecnologias. Já resolve. Mas a gente trazendo isso traz maior legitimidade para o processo. Isso pode durar mais um tempo. Por exemplo, um grupo de WhatsApp, a gente vai resolver um conflito, mas ele vai se perder em uma semana. Se alguém quiser ir lá, se a gente for querer escalar em grupos maiores, a gente vai precisar de segurança dos dados. Quando um contrato de 100 anos atrás foi ou não escrito, se a gente fizer em grupos de WhatsApp isso, vai ter organização nenhuma, a gente precisa estruturar os dados. Os dados de supersídio, segurança, tudo que o Estado hoje faz, né, que os cartórios eles falam, não, a gente vai guardar isso aqui por 200 anos, esse é o país. Aí pega um contrato lá que a Inglaterra, não sei o que, fez com a França em 1600, que eles conseguem garantir que esse contrato dure ao longo do tempo. Essa é uma das Não foi na Holanda que rolou um lance de um contrato que era tipo de 1000 e lá vai bolinha e agora tipo não sei quem tava devendo para não sei quem e aí rolou juros sobre juros e o cara ganhou tudo o que tinha porque o contrato era válido e as pessoas confiavam naquele Esse contrato. tema dos contratos são interessantes porque normalmente também vemos os contratos como uma coisa que é rigorosa, estricta e que tem que ser cumprida ao pé da lei, certo? Mas também poderíamos, por exemplo, criar outra aplicação de algum contrato adaptado, não? Um contrato onde terá outras variáveis que seguramente vão permitir que esse contrato no tempo possa se adaptar, possa ser um pouco mais resiliente, até também reconfigurar o que chamamos nós como um contrato, não? Um contrato ele estava preso num papel, né? No papel você não muda. O contrato. Agora, um contrato um pouco mais inteligente, ele pode ter variáveis que tenham a ver com tempo, que tenham a ver com geolocalização, o que for, né? Perfeito. Qual é teu nome? Carlos. Carlos, perfeito. E todas essas possibilidades seguramente poderão já começar a ser exploradas com o lançamento da API pública da BitNation. Ou seja, até agora vão ser aplicações da própria BitNation desenvolvendo, mas com esta API pública vocês vão poder empreender também dentro da BitNation e criar um serviço, criar uma aplicação de governança de blockchain, de uma tecnologia como essas tem muito mais sentido, não? Tem outro tipo de aplicações onde a gente pode até se perguntar, vale a pena usar blockchain para isso, não? Mas serviços de sociedade autônoma e de governança são dos mais desejáveis em termos de transparência, do que mencionávamos agora, de ter maior legitimidade, de poder recolher evidências, não? Isso é uma coisa super importante, colher evidências e registrar essas evidências também em uma blockchain. Eu acho que pelo impacto a curto prazo, né? Se a gente pensar no resultado, tipo, blockchain é uma coisa nova e ninguém sabe o que vai acontecer. Exatamente. Então, o impacto consistente a curto prazo Sim. é onde você pode obter, eu acho. Tem muito Perfeito. impacto a Perfeito. longo prazo que a gente não vai ter como mensurar ainda. Eu acho que Muito assim, acho que para todo mundo aqui, que para entender um pouco mais a função da BitNation, a função de qualquer outra tecnologia cripto, acho que a melhor lição de casa é você pegar, por exemplo, um mapa desse, entrar no site de cada uma dessa tecnologia e entender qual que é a função dela. Porque quando a gente fala de cripto, a gente fala assim, legal, são moedinhas que eu vou usar para ficar fazendo trade e ganhar dinheiro. Não! Um token ele funciona praticamente como se fosse uma ação de uma empresa. Então a gente pode ver todas essas moedas, essas empresas, todos os tokens delas, você não tem que enxergar somente como uma moeda, como um ativo financeiro. O que grande maioria não é. A grande maioria dos tokens, das ICOs, de tecnologia cripto, não é um ativo financeiro, não é para ser só uma moeda de troca. Para isso você já tem o Litecoin, você já tem o Bitcoin, você já tem o Zcash, já tem tantas outras tecnologias que já funcionam muito bem como moeda. Tantas outras elas funcionam para você, BitNation para você criar nações, outras para você, por exemplo, utilizar para você criar um sistema de vídeos e você conseguir
retribuir o conteúdo criado para o criador de vídeo. Esse caso é interessante. Como é que é o nome da tecnologia que me deu um Tem uma branco agora? aplicação, ela chama Singular DTV. Isso. Muito interessante essa aplicação que o Diego menciona, porque ela basicamente usa a tecnologia blockchain para descentralizar o processo de produção audiovisual. Hoje em dia, quando você é um artista, por exemplo, e quer fazer o clipe da sua música, você vai lá numa produtora, concorda? E a produtora tem o que ela tem câmeras, tem editores, tem filmmakers, tem roteiristas, tem todo o ecossistema de produção audiovisual centralizado. O que faz Singular DTV é, na verdade, habilitar que se você tem uma câmera, possa ingressar. Se você é guionista, possa ingressar. Se você pode oferecer algum dos microserviços que a orquestração de produção audiovisual precisa, você pode oferecer. E, basicamente, pues, que sirva como uma organização autônoma de produção audiovisual, não? Quizá uma das usos que blockchain vai ter também mais tangíveis vai ser de ajudar a criar organizações autônomas descentralizadas, que já não dependem de uma hierarquia para a toma de decisões, mas de uns contratos ou de umas formas de trabalhar, onde as pessoas, na verdade, poderiam até nós trabalharmos em muitas dessas organizações. Já não precisaríamos trabalhar de 8 a 8 com uma empresa só durante todos os dias da semana e do mês, não? Poderíamos nós, com organizações autônomas, nos tornar uma plataforma, não? Você é plataforma, não? E você se conectar a estes sistemas que vão te permitir ofertar seus serviços e ter uma remuneração e a partir daí Pode trabalhar em 5 empresas, por exemplo. A partir do momento que você tem regras com base em metas, Diego, eu trabalho em 3 empresas que minha meta é X, aí eu trabalho em outra empresa que minha meta é Y, e eu demoro para resolver X, meio-dia, e na outra eu resolvo em 3 horas, na outra eu resolvo não sei quem. Então você pode trabalhar para 3 empresas, utilizando o máximo do seu potencial de criação, de produção, e ganhar de 3 empresas. Enquanto que hoje em dia você precisa ficar numa empresa 8 horas, porque existe uma lei que o Estado falou que você precisa ficar 8 horas para receber um X, e que na verdade o seu chefe ele só quer te ver lá dentro, na frente do computador, porque você está recebendo X. E você não está recebendo por produção, você não está recebendo por quanto você gera de valor para a sociedade. Você está recebendo porque existe uma lei que você precisa estar lá 8 horas. Então é muito louco se a gente for pensar em um número. Vamos pensar só em São Paulo, a quantidade de pessoas que ficam postergando o trabalho, a quantidade de pessoas que ficam dando migué no trabalho, que ficam no WhatsApp, no Facebook, metade do dia, porque já resolveram todo o trabalho que tinham que resolver em 6 horas. Cara, ele podia estar recebendo, trabalhando para uma outra empresa, nas outras 6 horas vagas dele, mas ele não faz isso exatamente porque a gente tem uma lei X que estipula isso. E os serviços, digamos, de trabalho também estão evolucionando super. Aí tem um país que a BitNation também é parceiro, que chama Estônia, que acaba de abrir um negócio que chama a Residência Virtual da Estônia. Alguém quer falar dessa residência virtual? Assim, a Estônia, desde a década de 90, eles estão digitalizando todos os serviços públicos, de eleição, de registro cartorial, mas não com tecnologia de blockchain, um sistema tradicional. Eles fizeram isso para reduzir os custos de operação do Estado, né? E aí, há uns anos atrás, eles perceberam, poxa, a maioria dos serviços que a gente tem aqui na Estônia, os cidadãos já acessam eles online, por aplicativos. Então, registro de nascimento, de óbito, votação, abertura de banco, esses sistemas. Aí eles imaginaram, vamos expandir isso, como a gente já tem essa infraestrutura, para as pessoas no mundo inteiro. Se você entrar no programa que chama e-Citizenship da Estônia, você paga uma taxa e aí você recebe um cartão e você é um cidadão virtual da Estônia. Então você tem acesso aos serviços de governança da Estônia, para você abrir uma conta na Estônia, para você usar o sistema de registro de cidadão lá, o sistema de justiça deles lá, e aí você paga uma mensalidade e você recebe isso. A única coisa que você não pode fazer é morar na Estônia, mas todos os outros serviços que as pessoas residentes têm, os cidadãos
virtuais da Estônia já possuem. Maluco, não? E é como justamente dizer, de modo geral, vocês quem é empreendedor aqui? Você tem startup, sim, dois, aqui alguém mais empreende, certo? Por exemplo, para quem queira empreender e criar uma empresa com a residência virtual, como falou o Guilherme, vocês criam uma identidade, podem abrir uma conta bancária na Estônia, abrir uma empresa na Estônia, e aqui no Brasil fazer negócios lá, certo? Então, A diferença é que muita gente pode achar que isso daí pode transformar em paraísos fiscais, em locais onde você pode fazer lavagem de dinheiro. Muito pelo contrário. Infelizmente não é tão fácil assim. Você consegue criar registro, a própria blockchain vai criar registros de tudo que você está fazendo, vai ter o seu registro, a sua movimentação, tudo que está acontecendo lá dentro. Então, Isso, na verdade, reduz a lavagem de dinheiro. reduz a lavagem de dinheiro, transforma o ambiente mais transparente e, de certa forma, também traz mais liberdade para você trabalhar as coisas. Por exemplo, você pode abrir uma empresa lá dentro, você não precisa estar utilizando de artifícios ilegais. Porque você tem uma identidade digital associada a isso que vai criar um registro associado a tudo que você desenvolva lá dentro. Então, até mais auditável. Pagamento de impostos também, tendo você a União Europeia, e aí você pode administrar ela online. Você pode pagar seus impostos, pagar todos lá e funciona. Vou falar aqui um pouco de alguns números também agora. Vamos ver? Vamos. Bom, alguns números hoje em dia são mais ou menos 10 mil cidadãos, ou 10 mil pessoas. Como mencionava no final deste encontro, seguro são 10.010, certo? Mas vai estar muito bem. São mais de 2 mil pessoas contribuindo já com este código e, digamos, ajudando a ele ser mais robusto, com mais de 100 mil linhas de código, né? São mais de 200 embaixadas e consulados, hoje 201 com o estaleiro, verdade? A embaixada e consulado aqui inaugurando, verdade? São mais de 5 mil contratos notarizados, verdade? Que são, na verdade, como desde casamentos até contratos sellados, não necessariamente com a Pangea, mas desde 2004, quando foi o lançamento, que ela já começou a experimentar com algum tipo de tecnologia. Não? A Pangea é algo mais recente, mas ela já tinha tecnologias de identidade digital e já operava meio que como um cartório virtual. Né? Bom, algo mais sobre a equipe, mas alguém me perguntava qual é a equipe. Na verdade, a equipe como central, digamos, de administração, pues está uma menina, Susana, que é a fundadora, verdade, digamos, equipe de comunicações, finanças, legais, tecnológica, verdade. A gente vê esta fotinha e disse, caramba, tem algo de segurança aí importante. Então, está legal. Algo também sobre a equipe que está suportando, digamos, a equipe de advisors. Então também está do movimento Pirata, da Singularity University, da Ethereum Foundation, mas aqui o presidente de Liberland. Conhecem o caso de Liberland? Sim. Sim, alguém quer contar? Eu conheço superficialmente, né? Que é a cidade criada artificialmente, o estado criado artificialmente, onde você pode. Não só tem Liberland, mas também tem outros casos. Você pode criar um condado. Acho que tem um lugar super bizarro, que é uma plataforma de petróleo, onde foi criado um país e você pode ser. É verdade. Ou você pode ser. Você tem títulos de nobreza lá, mas Liberland basicamente é um. Tem um projeto de criar lá como um espaço para você ir, fazer eventos, poder, digamos, ter como uma mini cidadezinha, um mini condado, verdade? Mas, digamos, é desses projetos que já, por exemplo, avançou em ter um passaporte físico. Então, os cidadãos de Liberland hoje podem se mobilizar pelo mundo e se identificar na imigração com seu passaporte de Liberland. Com BitNation vai passar também algo similar, não é tão rápido assim, mas dentro do roadmap também está que os cidadãos possam também optar por ter um passaporte de Um dia, um colega meu fez um paralelo muito louco com Liberland com Israel, né? Que o povo judeu pode se ter Israel como sua casa e
as pessoas amantes da liberdade podem ter Liberland como sua casa com esse conceito do A questão de Liberland, da Centralização Brasileira, é dando mesmo, porque isso é um acordo muito subjetivo, mas por eu nascer desde pequeno ouvindo isso, para mim ser brasileiro é muito mais concreto que ser de Liberland. É uma questão de mindset, não? De como enxergamos a cidadania, de como enxergamos a governança, bom, de como vamos passar a enxergar muitas coisas na sociedade, nos negócios, nas organizações, depois com a chegada dessas plataformas exponenciais. Se a gente for pensar, eles eram, se eu era de um reino, era de outro, a própria Itália, né? A Itália era bem assim, difusa, né? Eu sou cidadão de... A definição de país não é muito nova, ela começou a partir de 1648, na verdade. Antes disso, repete isso daí, que isso aí é legal. a definição como a gente tem, que é baseada em relação à fronteira, à língua, à cultura, foi a partir do Tratado de Westfália, que foi de 1648. Antes disso não existia país. Existia um conceito de condado, mas não existia passaporte. As pessoas iam para um lugar, iam para o outro e viam onde queriam. Então, assim, primeiro você define o território geograficamente e depois você cria uma cultura, uma nação. Tudo isso são alegorias que a humanidade criou. Mas não existe isso. Tipo, não existe país, não existe brasileiro, não existe colombiano. Existem pessoas que vivem na Terra. As alegorias foram criadas depois de 1648. Assim você... Dos consulados é que na embaixada você pode dormir. E então, quando vocês vão a algum país e como cidadãos da BitNation, podem encontrar... Vai ser um couchsurfing dentro do Perfeito! Isso é importante. Foi legal, quando a gente estava conversando sobre a questão de embaixada e consulado, eu até perguntei pro Matinho, eu falei, pô, legal, a gente tem um espaço lá, a gente pode gerar evento, criar palestra, juntar a galera, qualquer coisa. Documentários. Eu pessoalmente posso dizer que eu acompanho a BitNation desde, na verdade, quando ela nasceu. Até então eu levava como projeto, pô, legal, bacana, mas qual que é a sua aplicação real, né? E eu acho que a partir desse momento, quando eles fizeram a identidade digital dos refugiados, ele poderia mudar a vida de pessoas que simplesmente elas desapareceram. Eu não manjo nada sobre direitos dos animais, mas eu conheço você e você não sabe muito. Então eu posso doar o meu voto para você. Só que eu vou, como se fosse um frete de voto, eu vou acompanhar toda a trajetória do meu voto para aquela decisão. Eu falo, ó, eu não sei decidir, mas eu entrego meu voto para você. Aí você, na sua comunidade, você pode reunir muitos votos e aí você também pode pegar essa quantidade de votos e passar para um outro nível até chegar na votação de fato. Eu vou lá e vejo, votou assim. Se votou assim e eu concordei, tudo bem. Se não, se for uma coisa que eu não gosto daquilo, eu retiro meu voto a qualquer hora, eu revogo o direito de alguém votar a qualquer hora e voto eu mesmo ali naquela questão. Então você cria interações de você poder, de decisão da sua vida, de decisões que você precisa tomar de uma forma muito mais... Decisão que eu tomaria, mas eu não tenho capacidade, a ela. Exato. Agora a diferença aqui é que você pode revogar a qualquer momento. A qualquer hora. Então, E você Isso leva... muda a relação com o governo. E se você leva para o indivíduo, você leva para o cara que ele entende do que ele está falando para julgar alguma coisa. Então você é um juiz. É muito louco porque você é um como se fosse um juiz amador, não sei explicar. Você é uma pessoa muito entendida naquele assunto. Eu confio no que você fala, mas eu jamais teria capacidade técnica de julgar o que uma pessoa especializada e está querendo um espaço para falar. Entendeu? Sim. Mas você tem a capacidade técnica e eu confio no que você fala. Então, a validade disso daí é muito maior. E a coisa mais interessante pra mim é que assim, pra você tirar um governante do poder, você tem que esperar 4 anos. Ou ele faz uma grande merda e o governo tira ele. Agora, você podendo revogar, isso aumenta a velocidade de governabilidade e também de transparência. Então, se você deu a sua decisão para alguém tomar essa decisão, você consegue revogar ela quase em tempo real, ou a maioria das pessoas, e ela vai ser removida e vai entrar outra pessoa no lugar. Isso aumenta a velocidade de governança de qualquer coisa. Mas pode criar muita estabilidade também, que é um lado negativo. Senão você não vai ter governabilidade nenhuma. É o estado da internet isso. Mas ela se auto-regula, que eu sei que pode parecer... Da mesma forma como você coloca um governo para uma pessoa,
de repente isso vai estar tão descentralizado que alguém está colocando para 200 pessoas. Agora, se uma boa parte dessas 200 pessoas fizerem merda, isso vai ser direcionado para as outras 50 que de repente estão. Isso é coisa do líquido. Então, só para entender muita conversa, você parte do princípio que o indivíduo é racional e não necessariamente a pessoa que vai votar é racional. Então, acho que daí que vem a estabilidade, porque você tem 10 milhões de pessoas falando. Eu acho que chega numa mulher na vida é que a consciência está mudando. Isso é o mais importante. Num momento que a planilha realmente funciona, a gente tem uma sociedade que tem uma consciência diferente da que existe hoje. E a sociedade tem a capacidade de se autorregular de um jeito que a gente não entende hoje. Então a gente está pensando nisso num próximo nível. O pessoal hoje não tem consciência de fazer isso, e é da besteira. Só que no dia que isso realmente estiver claro, a consciência vai ser outra. A gente não sabe o que vai ser hoje, mas ela vai funcionar do jeito que a gente imagina. Por exemplo, a democracia líquida é uma ideia intermediária entre a democracia representativa e a democracia direta. Sim. O problema da democracia direta é que ela demanda muito tempo. Então eu teria que votar em todas as questões que eu não sei. Isso me gastaria tanto tempo votando em coisas que eu não sei que eu só votaria. Isso faz total sentido. E a democracia representativa tem um problema porque eu tenho que escolher. Olha que absurdo, porque eu escolho alguém para decidir coisas que eu não sei. Então é meio contraditório. Eu não sei resolver o problema de meio ambiente, mas eu confio que eu vou votar em um cara e esse cara vai escolher todos que vão resolver esse problema. Assim. Da mesma forma como podem votar em você, porque você sabe, eu sei de tecnologia, eu não sei sobre medicina. Eu poderia ser completamente um decisor de tecnologia, agora de medicina preciso passar para... O ponto técnico que tem que se colocar aí é por que essas formas já não existem. Por que isso não é novo, mas por que já não se colocou um sistema de votação desse? Uma das críticas ao sistema de votação virtual é porque você tinha um único ponto central de falha. E essa é uma crítica, você tem uma crítica à criptografia, e você tem a verificação. Então já se poderia ter feito isso, mas a blockchain ela permite que isso venha à vida, porque você tem um sistema público, uma coisa pública de você dizer esses votos foram dados dessa forma. Tanto é que países como os Estados Unidos mesmo, na Europa, eles não adotam o sistema de votação digital, como a urna eletrônica que a gente faz no Brasil, por exatamente essa contradição que a gente tem que confiar o sistema eletrônico a uma empresa, a um único fator ali que ele é Corruptível. ele é corruptível, né? Tem um sistema central de falha. Então esses países eles sempre foram avessos a sistema de votação digital, eletrônico, por esse fato. Então a blockchain ela não soluciona um problema de ideias de democracia desse tipo, ele soluciona um problema de você poder votar de forma segura. Então aí agora a gente pode já começar a implementar esses sistemas. Na verdade, tem um projeto. Outra coisa, na lei brasileira já tem uma coisa que se você arruma assinatura de 1% do eleitorado brasileiro, você pode dar entrada a projetos de lei diretamente no Senado. Chegou lá, aí alguém questiona que precisa verificar as assinaturas, é um processo totalmente burocrático, aí o deputado ele entra na frente, toma um projeto. O projeto de ficha limpa não foi um projeto que foi de iniciativa popular. Chegou lá, aí tem toda a burocracia que faz. Tem um IPFS, que é o Instituto de Tecnologia do Rio, eles lançaram um aplicativo baseado em blockchain, que é assim, você já pode assinar contratos hoje que tem força de lei. No Brasil já tem a lei de chaves públicas brasileiras, que ela permite que você assine um contrato. Por exemplo, eu trabalho numa empresa que a gente faz empréstimo online, 100% online. A pessoa, a gente manda um contrato para ela assina pelo app, e aquilo tem força jurídica. Então a ideia é você criar plataformas que também as pessoas podem assinar projetos de lei, e aí de uma forma muito mais legítima, sabe? E você
reúne essas assinaturas e leva ao Congresso. Isso é uma forma. Mas é isso mesmo, ou seja, eu acho que a mudança que vamos ter nos próximos anos de novas formas realmente de tomar decisões, novas formas também de encurralar muito mais governos que hoje em dia fazem o que querem e fazem na festa, porque, digamos, está numa estrutura de poder que lhes dá toda a liberdade para que tomem as decisões muito pessoais e até muitas vezes, sim, a maioria das vezes, sem levar em conta, pues, como a gente, né? Vão estar em jogo, não vão estar se reorganizando, não? E, enfim, digamos que o objetivo é um pouco por aí, não? Buscar esse tipo de formas de aprender, como falávamos agora, nos organizar entre pessoas, a criar outras plataformas de confiança. E como tudo na vida, nada será da noite para o dia, mas em mudanças gradativas, não? A mesma natureza, as mesmas mudanças que ela faz são pequenininhas, são do 1% das coisas, mas se conseguimos melhorar 1% cada aspecto da sociedade nossa, 1% cada aspecto da nossa vida, 1% cada processo governamental, burocrático e transformá-lo em algo melhor, certamente a somatória desses 1% vão ser grandes mudanças, não? Então, Uma coisa bacana que tem na rede é você criar consenso, que é muito difícil numa democracia, você criar um consenso real. Eu acho que a gente está muito mais perto de ter um consenso, uma democracia no universo online do que na vida real. Com certeza. A meu ponto de vista, é muito mais fácil você argumentar logicamente com um sistema desse do que o sistema que a gente tem hoje. Se a gente estivesse aqui falando sobre tentar organizar um país, vamos votar todo mundo e esse cara vai escolher todos, aí a gente causaria mais polêmica do que eu queria até. Mas é o que está acontecendo hoje. É exatamente o que está acontecendo hoje. É muito engraçado como antigamente a visão política era muito binária. Hoje em dia você pode ser de esquerda libertária, esquerda autoritária, direita libertária e assim vai de tantas outras variantes. Tem um monte de confusão, né, cara? Existe uma variável muito grande e tecnologia. As pessoas debatem, a gente tem no país aí, tem o lado X e o lado Y, eles estão brigando, mas todos estão concordando sobre a estrutura organizacional. E quanto mais divididos estemos... O problema é a própria organização do jeito que está. E isso é muito interessante aqui, porque sim, é algo muito tangível que estamos vendo hoje em países como o Brasil, não? Mas quanto mais separados estemos, mais felizes eles vão estar. Quanto mais polarizados estemos, muitos mais instrumentos eles vão ter para manipular nossos votos e para continuar perpetuando esses sistemas que temos. Realmente o que o Diego falou é muito acertado, não? Tem um espectro aí, na verdade, de mentalidades, mas é super válido divergir, certo? Mas temos que, pelo menos, encontrar mínimos comuns que nos levem a estabelecer diálogos, não? E a partir disso, pues, digamos, sem extremismos, começar a construir, pues, os futuros que queremos, desejáveis e acho que o problema é que a gente criou alegorias muito concretas no universo real. Por exemplo, eu sou extremamente liberal, mas eu sou muito mais libertário do que liberal. Então, por eu ser liberal, logo eu tenho que apoiar um monte de coisa que eu não concordo. Eu tenho um viés mais libertário. Eu sou brasileiro, eu sou, sei lá, de São Paulo. Então, assim, essas alegorias que são muito concretas não permitem você ter mobilidade. No universo online, você pode ser, sei lá, você pode criar zilhões de comunidades. Eu sou vegetariano, mas eu como peixe. Sou vegetariano e não como carne. Enfim, você tem muito mais espaço para o diálogo e para o consenso, que eu acho que isso é o mais importante, é o consenso. Mas o consenso só vem através do diálogo do que no universo real. Porque a gente criou uma barreira tão grande que as pessoas não dialogam mais. Ou seja, ela pode até pensar igual em uma parte ou outra, mas não tem mais o diálogo, porque você tem algo tão complexo do que A ou B, exatamente. Porque, assim, imagina que a gente desacorda, a gente não concorda na legislação que a gente tem, sabe? Então a gente nem assina um contrato, é simples assim. Então a gente não tem essa opção, a gente é forçado, a gente sempre... É isso aí. Não, gente, olha. é isso aí. Colocaram uma musiquinha, bom? Boa, agora é isso. Fala, pessoal. Olha, desculpa aí pela conexão. Hoje estava realmente complicado, o processo estava difícil de conexão. Estou até vendo aqui se está conectando, mas me comprometo a criar um novo evento aqui no Estaleiro, a gente falar mais sobre BitNation, organizar esse evento até com mais tempo.
para a gente conseguir se organizar, mas as portas estão abertas e é isso aí. Vamos criar uma sociedade mais livre, uma sociedade com mais oportunidades para a gente acordar em mais coisas que a gente concorda em comum. É isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Até o próximo encontro. Olha.